Boa tarde a todos e todas. Começando mais uma Segundas Insurgentes, projeto da Márcia Miller e eu, dos Carlos Carvalho, no bar do Renato Cruz, Renato Cantareira, aqui no Eurobar, a nossa resistência, nossa trincheira underground. Resenha de número 69. 69. Convidada a Cris Cabuz, uma grande amiga, grande artista, vive e trabalha no Rio de Janeiro, onde mantém ateliê, concursos regulares e workshops. Artista visual, ceramista e arte educadora, graduou-se em arquitetura na UFERJ. Na UFRJ. Tá dentro dessa vez eu botei pequenininho. O UFERJ parece instituição de outra coisa. O UFRJ. E arte e educação na Escolinha de Arte do Brasil, onde coordenou o curso intensivo de arte e educação em 91 e 92. Minha maior paixão. Estudou arte no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, na Escola Parque Lage e no Museu do Engar. Exposições no Brasil e no exterior, entre individuais e coletivas, em galerias, centros culturais e museus, com obras em acervos públicos e particulares e premiações. Intervenções urbanas e performance, curadorias, textos curatoriais e projetos expográficos. Eu acho essa palavra bonita, né? Eu acho lindo. Né? Bacana, né? Mas o Google, ele bota lá uma linha vermelha porque não existe, né? É uma... não sei porquê. Mas expográfico, né? Coordena o espaço expositivo O Lugar Arte Contemporânea, no Rio de Janeiro, na Fábrica Bering, junto a outros 8 artistas, atuando coletivamente na organização, criação de projetos e curadorias. Um desses 8 artistas é Maria Sherman, nossa e a Eleonora Dobbin, a mais recente. A mais recente. Faz parte do projeto Arte na Paisagem, Finca Tarumã, Caparaó, Espírito Santo, idealização e curadoria do amigo artista, professor, doutor João Wesley de Souza. Isso aí tem. É tudo isso, né? Tudo isso. Com obras de dimensões monumentais, já realizada no referido espaço. Bem-vinda, Cris, saúde e anarquia sempre. Bem-vinda, anarquia sempre. Olha, antes de começar, já começamos, aliás, eu trouxe... Não, antes de começar, eu só queria dar o meu celular fica lá com a Márcia distante de mim, então eu não consigo fazer as perguntas que vier pelo Instagram. Sim. Tá, tudo bem. E se a Márcia quiser citar alguma pergunta, a gente vai... Olha só, gente, eu só tinha uma lá no ateliê, eu tenho que produzir mais. Mas, simbolicamente, é do casal. Na próxima eu trago para você. O importante é o casal. Opa! Mas se eu soubesse, eu tinha posto o vinho. Ué, verte aí, toma. Tá lavadinho, tá? Saiu do forno a mil... É um graal. É um santo graal. Saiu do forno aí a 1240, tá bem feliz. Olha, você vai ver que o vinho vai ficar com outro sabor. O sabor não muda? Fica mais Eu me lembro que você bebeu um vinho numa daquelas resenhas que você fez comigo. Isso, a gente estava na pandemia, né? O Renato, que é cantareira, ele está envolvido com a Praça de São Domingos há muito tempo. Ele já foi o segundo, né, Márcio? Foi o segundo participar aqui da resenha, foi logo no início. A gente estava contando para a Leonora, para a Maria Sherman, para o Ricardo e para a Cris, o que é a história do Yorubá. Tem quanto tempo mesmo, Renato? 20 anos. 20 anos aqui, que é um espaço de resistência, e o Renato sempre confirma que aqui é para atender os jovens e os jovens universitários. Então é bom a gente sempre lembrar por que a insurgência fica aqui e por que é a resistência. Tem outro espaço também, hoje estou fazendo um comercial geral, outra resistência grande aqui no bairro de São Domingos do Graguatá, é a Galeria do Poste Arte Contemporânea,
com o comendador Ricardo que está Pimenta, aqui. gosta de ir lá fazer uma... Obrigada, ele é religioso, lá do Caneco Gelado do Mar. Sempre vai lá fazer um culto de oração. Eu não sei se o pessoal está vendo, mas aqui a gente está cercado de livros, gente, por todos os lados, até o teto. Cris, para começar do início. Você é cigana e conta a sua história. Não, o início é que você é cigana e como é que você aparece no mundo e no Brasil. Como é que aparece no mundo, né? Boa essa forma, né, de falar. Eu aprendi a fazer esse negócio. Exatamente. Estou aprendendo. Eu sou uma mistura, assim, lá do Oriente Médio, né? O meu bisavô era nômade ali na área da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, Irã, ali entre o rio Tigre e o Eufrates, os rios, e vagando por ali e tal, né, caravana, eles foram parar na Armênia. Minha bisavó é armênia. Então, minha origem, assim, meu avô nasceu na Armênia, embora tenha o nome Cabuz, que não é um nome armênio, é um nome nômade. E é Cabos, Q-A-B-O-S, na verdade. E foi afrancesado, depois vocês vão entender por quê. Ele, enfim, nasceu lá, meu avô, e meu avô virou mascate, porque meu bisavô começou a fazer, era alfaiate, e meu avô virou mascate e rodava por todos aqueles países árabes, e foi parar no Líbano, numa dessas idas ao Líbano, ele conheceu minha avó. Então eu tenho esse lado do árabe, do armênio e do nômade, né? E Brasil, a gente chegou ao Brasil por conta da invasão turca na Armênia, né, na Primeira Guerra Mundial, que o povo foi exterminado, praticamente, e a minha família, que foram poucos, eles vieram no último barco francês que aportou e que estava pegando na praia os armênios que conseguiram chegar lá. Por isso meu nome foi afrancesado para Cabuz, e abrasileirado para Cabuz, né? Mas o original é Cabos. Cabos é o nome da tribo, né? Essa tribo se espalhou pela Europa, principalmente na região da Itália, do Mediterrâneo ali, né? Mas principalmente na Itália. Andorra também, eu descobri que tem um poste de Cabuz lá, que era uma trilha nômade, Cabuz, que eles viviam envoltos com os cavalos selvagens, tentavam domar alguns, e virou uma trilha de aquela bicicleta, cross, não sei o que, mountain bike, isso, e virou essa trilha lá que eu quero conhecer. Eu descobri porque eu estava fazendo uma exposição em Portugal, apareceu um cara, vi meu nome, ele é de Andorra, e ele falou, é até amigo do Wilson Avelos, o José Maria, e ele falou que lá, então, que eu precisava conhecer. Então a história da minha família é essa, viemos parar na Bahia, meu pai foi criado lá, até lá tem hoje Irmãos Cabuz, que é uma tipo caçula, são de tecido, aviamento, continua com essa coisa de tecido, aviamentos e etc., ferramentas para artesanato, tá lá na Praça da Sé, ainda existe até hoje, está lá com meus primos, e meu pai acabou vindo para o Rio de Janeiro depois, quando se casou, né? Casou com uma baiana do Recôncavo, lá de Amargosa, que aí Amargosa tem um peso muito grande na minha história também. Amargosa é uma cidade do interior da Bahia, maravilhosa, é princesinha do sudoeste baiano, a gente chama de princesinha porque ela é linda, e depois eles vieram para o Rio, eu nasci no Rio de Janeiro. Por um acaso, porque eu vivi minha infância lá em Amargosa, eu dizia que meu coração era baiano, eu estava sempre na Bahia, né? Então eu sinto muito essa mistureba, assim, sabe? Eu não me sinto assim, aquela carioca. Porque eu sempre começo perguntando onde nasceu e onde mora e dos pais, mas você já deu a deixa. Você nasceu aqui, seus pais, você já falou, você tem, eu acho que uma irmã que também é artista, não é isso? Tenho duas irmãs que são artistas, uma é musicista, trabalha com música
é pianista, depois foi para trás, foi para o barroco, aí começou a tocar cravo, foi mais para trás, né? Ainda, e ela hoje em dia toca barroco, mas muito mais medieval, e ela toca clavicímbalo, Rita Cabuz, vai fazer um concerto agora no CCJF, em dezembro. É o Instagram dela. Hã? Qual é o Instagram dela? Rita Cabuz. É. E o nome do grupo é Codex Santíssima. Então, ela é musicista, e a gente descobriu uma prima na Armênia que viu um concerto de Rita, e escreveu, ficou toda emocionada, descobriu, né? E descobrimos essa prima lá na Armênia, que é da área de música também. Os armênios, que eu trago muito isso no sangue, eles são exímios músicos, arquitetos e artistas ourives e artesãos, né? E é o melhor pão do mundo, né? É feito de uma forma completamente diferente. É um forno no chão. Bom, isso é outra história. Se me deixar falar, eu vou fazendo parênteses. Mas essa minha irmã porque está... eu acho que você não comenta, né? Quando você faz as lives, você não tem esse espaço para falar. Não tem esse espaço, e a gente está aqui numa resenha, num bate-papo, né? Sempre foi, né? Sempre foi. Então, essa minha irmã é musicista, ela toca clavicímbalo, que é a única das Américas que toca esse instrumento, foi feito na Espanha, por um luthier que faz instrumentos medievais. O grupo é todo com instrumentos medievais, coisa mais linda, gente. Codex Santíssima. E tem uma outra irmã, a Rose, que infelizmente faleceu, recente, do ano passado, e era uma cantora maravilhosa também. Então, tem essa parte da área de música. E tem os meus primos, aí sim, que tem a mesma, que são cabus, e que são artistas. Lá na Bahia tem muitos artistas, e artistas de rua, inclusive, mais até, o Leonel, que já morreu também, Leonel Amorim Cabuz. Enfim, mas direto, assim, de pai e mãe, não tem essa referência, a não ser a minha mãe. A influência da arte é do seu pai ou da sua mãe? Dos dois? Mais da minha mãe. Da minha mãe. Minha mãe, ela veio de Salvador, né? Ela não fez universidade, porque ela casou muito cedo naquela época, né? Casa muito cedo, começou a ter filho, um atrás do outro, era uma escadinha. Somos 6, agora 5. E ela... São 5, todos pela arte, não? Não, todos através do meu pai. Não, eu digo arte, todos eles são pela arte, eles são artistas? Não, só eu, Rita e Rita e Rose. Os outros não tem essa... Estão em outra área. É banqueiro, não, um trabalha com construção, tem uma empreiteira, trabalha com construção civil, e o Léo a gente pode considerar um artista, né? É um artista de rua, vamos dizer assim. O Léo é um comunicólogo, né? Só um instante. O Renato está ali do lado. É que chegou uma ração dos cães lá do... A Kátia ficou começou a fazer enfermagem, mas depois ela viu as pessoas, ela não aguentou, ela largou a faculdade, mas trabalhou sempre em hospitais, na área administrativa, né? Então, é mais outra área. Meu filho... Também é outra área, é engenharia de produção, embora seja músico, né, como pai. Então tem essa coisa. Agora, da minha mãe, assim, o meu suporte, assim, acho que foi minha mãe, tanto pelo talento dela, como ela fazia vestidos de noiva, riquíssimos, sabe, coisa tudo na mão, e ela fazia trajes também para executivos, tudo muito bem modelado e tal. E a minha mãe me colocou com 9 anos de idade, ela tinha 6 crianças. Ela largava todos eles, nisso eu não posso reclamar. Pegava a Cris, levava para o MAN para ter aula com o Ivan Serpa, naquelas oficinas de arte lá. Me levava todo dia. Quantos anos você tinha? 9 aninhos. Então, eu me emociono até hoje, por isso minha mãe faleceu recentemente também, por causa desse desgoverno, enfim, ela morreu de Covid, mas ela foi uma referência assim, muito grande, porque ela ficava lá me esperando, porque eu não podia ir sozinha para o MAN. Eu perguntei porque eu peguei o último ano,
Em 73 eu fui para o MAM, mamãe aqui Então, a gente deve me ter se ajudou. cruzado, porque foi nessa época, mais Aí, ou menos. mas eu vi o Serpa passar, todo mundo falava muito dele, mas não cheguei a conhecer pessoalmente. Excelente professor, excelente. Tinha a Georgette, assistente dele também, maravilhosa. E ela viu que eu tinha uma inquietação, que eu precisava estar numa... Não só porque eu ficava desenhando o tempo inteiro, ou rabiscando sofá, ou fazendo aquela coisa no rodapé que eu já te contei. Que eu vou... Pode contar de novo. Mas ela percebia essa minha inquietação, então ela me colocou lá, como colocou minha irmã para ter aula de piano cedinho. Então ela estava muito atenta a esses movimentos das crianças lá. De resto, era assim, não fique na minha barra, tem um pátio enorme no prédio, todo mundo para a rua, vai brincar na rua, sabe? Então a gente foi criado muito assim, vai na rua, e as crianças se resolviam muito. Não tinha aquela coisa de, como eu, quando criei meu filho, aí levava para a praia, aí não sei o quê, né? Embora eu deixasse ele bastante solto, dormia na casa de amigos e tal, essa sou eu. Mas a minha mãe, ela tinha outros afazeres também, e a gente tinha uma coisa muito boa, que era a rua com pouco carro. A rua ficava, às vezes, a delegacia fechava a rua para a gente brincar. O delegado era pai de um amigo nosso, que morava no mesmo prédio, então fechava para a gente brincar de pique, jogar vôlei. E ali não passava muito carro. Rua Bambina, naquela época, era muita casa, muita... Hoje em dia tá outra coisa, né? A programação aqui, né, Márcia, já tá para a gente fazer uma resenha com ela de 2 horas. Normalmente 1h30. Não, mas eu vou fazer o que... Eu falo muito sobre... Eu acho mais importante falar sobre isso do que falar sobre exatamente mostrar aqui minhas obras. Muita gente conhece. Mas a gente se aproximou, eu e Cris, foi numa exposição que era só... esqueci o nome da artista, eu fiz um trabalho que era retrato de Rose Selavi. Era uma exposição que eu participava junto com você? Qual foi? Foi uma amiga, que acho que ela faleceu, que era só mulheres, e nessa exposição convidou os homens também. Ah, era a Malu, não, ela tá aí, a Marilu Vinograde, no Cedim, era cor de rosa choque. Cor de rosa choque. Foi mesmo. Lembra? A gente se aproximou. Acho que você fez o seu estava numa quina, assim, era? Que era uma redoma, aí eu peguei uma lata de Coca-Cola, aí pintei de rosa, abri uma vagina, e era retrato de Rose Selavi. Eu lembro perfeitamente, meu trabalho estava pertinho do seu. Foi um momento poético. Depois a gente se aproxima de novo, 2013, 2014, nas manifestações, né? Não, em exposições aqui também, mas aproximar mesmo. Você falou do né? Cara que não diz o nome, aí foram para as manifestações. Ricardo também foi, Ricardo Pimenta. Foi um momento que eu pude tirar, como diz o Brizola, aquele grito rotundo. Ele diz o não rotundo, mas eu não grito rotundo, e mandar o governador lá para aqueles lugares, né, tomar no cu, vai pra puta que pariu. E eu gritava mesmo. Agora eu tenho que fazer um parênteses, né, porque a participação, esse movimento acabou sendo deturpado. Isso a gente percebeu depois. Eu não sei se eu posso citá-la, não sei se ela vai querer, mas eu, com uma das artistas amigas, já não precisa citar o nome, mas... a gente ia muito, a gente tinha um cordão de rosa choque, né, ressignificando essa coisa do choque da polícia. Muitas vezes a gente ficava de frente pro choque, assim, mandando beijinho, sabe, pra polícia ali, eles batendo no negócio, a gente fazendo, piscando o olho. Vem pra cá, vem conversar com a gente. E a gente com um chitão de... não é chitão, é um tecido rosa grande. Um voal. Não era um voal, é parecido. Mas chegou uma hora que a gente falou assim, isso aqui tá esquisito. Tem alguma coisa esquisita. E sabe onde a gente percebeu bastante isso? Quando teve um rompimento da mídia ninja com aquele fora do eixo. Esse fora do eixo que foi o foco daquele cara que sempre ia para aquele beiçudo, como é o nome dele? Né? O Tortuga saiu, se desvencilhou e ficou... Não, aí começou... Capilé, né? Capilé. Porque aí começou, como o Ricardo falou, é uma área de disputa de falas, que é o nome melhor,
Mas aí a direita veio para dentro também. Aí eu venho para a rua, MBL. Aí o pessoal começou a bater na Dilma também. Mas assim, eu não invalido totalmente essas ações de 2013 para cá, porque mostra essa democracia, mas que tinham movimentos infiltrados muito esquisitos, tinham, e que foi tirando essa vontade da gente de estar na rua, ou se a gente está, aonde é que a gente tem que estar? Porque estava tudo muito misturado, muito confuso, uma coisa. Mas, de qualquer forma, a gente tinha voz. Então a gente viu surgir várias, inclusive os anarquistas, né, que apareceram. Lá. As bandeiras estavam todas lá. Eles apareceram, ficava todo mundo meio escondido, eles realmente apareceram e fizeram uma diferença. Era a bandeira preta e a preta e vermelha, que é, se não me engano, sindicalista, mas não tinha nenhuma outra bandeira partidária, é a partidária. Eu queria pegar só você como também uma consciência política, ativista e tudo, mas voltar que faz parte do seu currículo, da sua história, a Celeida. A Celeida, eu tomei contato com a Celeida quando eu tinha acabado de me formar, entrei no Parque Lage e, ao mesmo tempo, já pensando na Escolinha de Arte do Brasil, que eu namorava e ia de vez em quando lá. A Celeida era muito falada, no Parque Lage também, e ela era... Eu ainda não... Rodrigues, né? Hã? Augusto Rodrigues. Augusto Rodrigues, Velados ao Ar, foi nosso sócio aqui. E olha, a escolinha tinha muita coisa, mas para não perder a Celeida, eu não era ceramista ainda, não trabalhava com arte. A minha arte não usava como material a cerâmica, né? Mas assim, eu já namorava esse processo da Celeida, o processo que, coincidentemente, era com barro, mas era um processo que era aglutinador, né? Era um processo na rua, era um processo nas comunidades, era um processo até dentro do próprio Parque Lage, em que não existia, por exemplo, nenhum pudor em chegar e amassar um trabalho, refaz. O japonês faz isso há séculos, né? Quando tem um discípulo dentro do seu ateliê, isso aí já falando da cerâmica especificamente, o cara está fazendo 300 potes aí, faz no torno de 300 potes. Vem o mestre do ateliê e começa, pum, 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 sobra um, mais 300. O cara leva 200 anos para entender que, embora ele esteja repetindo 300 potes, cada um tem uma alma, cada potinho daquele. É diferente. Então, o torno, erroneamente, as pessoas pensam, para mais uma coisa em série que você está repetindo, mas não é. E, bom, isso é específico da cerâmica, a gente pode falar depois. Só que me chamou a atenção isso na Celeida. Essa relação com essa matéria, esse entendimento desse material que é vivo e que como e a arte dela se torna uma arte viva. Não é uma arte estagnada para pura contemplação. É uma arte viva. Ela só existe na interação, né? Então, isso para mim foi uma dádiva. Eu ainda pintava, eu ainda desenhava, trabalhava muito com pastel seco, que eu amava, né? E estava engateando no Parque Lage. Não fiz faculdade de Belas Artes, eu estava fazendo química, arquitetura, outras faculdades. E, paralelamente, Quais outras faculdades? Química, arquitetura, química industrial e arquitetura. Lá no Fundão, ambas. Paralelamente, eu estou desde 9 anos fazendo arte. Em espaços alternativos, no SESC, tinha muitos ateliês, que eles falavam ateliê aberto, de experimentação, muita experimentação, gente, com tudo quanto é tipo de material. Ali da Rua Bambina, onde eu morava. Maravilhosa a casa, você conheceu? É uma casa maravilhosa. Quais anos você estudou na FAO? Eu estudei de 76 a 82. Seu colega. Na FAO? Ele é arquiteto. Eu sei, mas você estudou na FAO? Arquitetura? Nesse período? Ai, meu Deus do céu, não acredito. Você conheceu a Sueli Farri? Quem? A Sueli Farri era da mesma época. Eu conheci a Sueli Farri quando eu dava aula no IMAN,
e ela era assistente lá de um bom tempo. Gente, mas você não era da minha turma? Eu saí da FAO em 80. Eu tava lá, cara. Então, aí eu fui para Belas Artes. E aí eu vivia na Belas Artes, eu subia toda hora, ia para o quinto andar, fazia as matérias eletivas, ficava lá fazendo modelo vivo, fazendo baticas, oficinas de escultura, eu fazia tudo lá, né? Então eu ficava muito assim, lá e cá. Então lá tinha o Chico Dias, a Sueli Farri, a Ruth Souza, que é casada com o Renault, em épocas diferentes, porque a Sueli cruzou comigo em ela era 2 anos além de mim, eu acho, 1 ano. Mas ela ficou dependente de algumas matérias, então a gente cruzava em algumas turmas. Será que a gente se cruzou? Certamente, né? Cara, nossa. O negócio é que o Ricardo, quando ele foi para Belas Artes, já contou. Por isso que a gente tem uma afinidade, ele né? Ele começou a fazer aquarela, aí vendeu muito. Era o artista mais rico de Niterói. Ele vendia tudo, mas ele vendeu tanto que o dinheiro incomodou ele. Ele falou assim, não, eu tô com muito dinheiro, vou parar com esse negócio, vou fazer outro tipo de arte, porque senão eu vou ter que... Não foi o dinheiro que me incomodou. Só tô de sacanagem, mas ele conta a história ali, que ele começou a fazer... Foi sistema mercadológico. Não, eu acho que você falou uma coisa da cerâmica, que depois eu posso até voltar. Cara, a cerâmica é muito apaixonante, eu nem sei o que falar. Mas tem o múltiplo da cerâmica, que alguns na época faziam gravura. Isso aí mas eu acho que essa coisa de ficar fazendo, as aquarelas são lindas, a gente ainda consegue ver algumas, mas ele queria algo além. Então ele partiu para um... Você quer comentar? Não, porque quando eu comecei com engenharia, né? Eu também. A gente tem uma... Por isso que a gente se identifica, cara. Porque eu converso com o Ricardo, parece que é o mesmo caminho, assim, mais ou menos. Eu comecei com engenharia. Aí passei para arquitetura, que eu vi que engenharia não era mesmo para mim. Bom, eu terminei... Bom. Aí eu... Mas não era química. Na arquitetura, eu gosto, eu me sinto arquiteto, para falar a verdade. Eu também. Nada mudou. Só que eu tava de saco cheio daqueles milímetros, aquelas coisas, aquelas plantas, aquelas canetinhas de nanquim, sabe? E eu tava... Queria expandir, né? E aí, quando na aula de desenho de observação, com Denise Velha, você conheceu ela? Então, foi uma grande mestre. A Denise Velha... Eu lembro. Na aula dela, eu contei isso na resenha, sabe? Não, acho que é legal porque vai marcar um pouco o que é essa inquietação esse caminho da que a gente artista, né? Sabe, eu era assim, eu era um aluno medíocre na aula de desenho de observação. Eu estava naquela média para passar de ano, sabe? Você comentou isso lá no lugar. E aí teve um dia que era prova, na Praia Vermelha, que a gente fazia 2 aulas em cada lugar. E uma aula era para desenhar e a outra era para aquarelar. Aí era exatamente prova, a mesma coisa. Eu cheguei um pouco atrasado, a Denise assinou o papel, eu tive que fazer a prova naquele papel. E aí eu fui andando em direção à turma. A turma estava todo mundo pintando na areia, pintando coisas do mar. Todo mundo compenetrado. Aí eu ia andando em direção à turma, de repente eu olhei para trás e vi uma outra paisagem totalmente diferente, com os carros coloridos, um atrás do outro. Naquela época os carros eram coloridos. Aí tinha uma amendoeira com aquelas folhas verdes, assim, aquelas verdes esmeralda, assim, fica, ele está trocando as folhas, né? E tinha umas diagonais, assim, do sol, sabe, um monte de criança brincando ali. Aí eu olhei aquilo, me veio assim uma intuição, eu olhei aquilo e falei, eu vou soltar os livros. Ao invés de desenhar com lápis, não sei o quê, eu fui direto com o tubo da aquarela
e joguei vermelho, azul, verde. Me lembra esse lance do raio de sol que ele falou. Em 10 minutos, o meu trabalho estava pronto. Aí eu fui, vou mostrar para a Denise, para a professora. Aí eu fui andando em direção a ela, conforme me aproximava dela, eu ia amarelando, sabe? Será que o Mário vai me reprovar? Era a única professora que reprovava, né? Aí cheguei perto dela, dei uma rateada, aí chegou uma hora, eu falei, Denise, olha aqui. Aí quando eu mostrei para ela abriu um sorrisão. Foi lá na turma, para tudo, vem todo mundo para cá, e todo mundo parou. Olha o trabalho do Ricardo, show minha bola, né? Tá todo mundo presinho, não sei o quê, vamos soltar os bichos, não sei o quê. E a partir daí, cada aula que tinha do desenho, eu fazia 6 aquarelas, sabe? Soltou, né? Liberou. No final do período, o meu trabalho, assim, eu fui disparado melhor aluno. Minha pasta era grossona, eu tinha meia dúzia de desenhos, eu tinha 50, sabe? E ali eu me descobri artista. Aí eu comecei a ter no Salão da UF, eu ganhei o Salão da UF. Aí foi entrando, aí a professora, que era a professora do Fundão, Dona Elis Vitória Guimarães, aluna de Corte, né? Que era juíza, que era uma das juízas do Salão da UF, quis me conhecer. Aí eu estudava na FAO, ela dava aula em Belas Artes, eu subia, e ela me convidou para ser aluno dela, aí não sei o quê. Aí mudou minha vida. Ô, Ricardo, pegando o gancho desse... Não, peraí, eu queria que você comentasse, a gente volta. Tá. Porque eu acho que o depoimento do Ricardo é importante porque você vê que ele é quase fovista, né? Você pintava ali o Flamengo e tudo, mas a gente conversou quando vínhamos andando para cá, é o ensino de arte, porque ele falou de ensino, né? Aquela coisa de ficar desenhando ali, depois ficar copiando. Você fez escolinha de arte então, do Brasil. Aí eu fiz a escolinha Não, vou provocar agora, você vai ter um tempo bom. Que a gente falou do ensino libertário, sim, e Paulo Freire e Montessori, que é sem escola, né? Olha só, eu sempre fui muito inquieta, e isso eu já conversei com o Ricardo, ele já fez depoimento lá no lugar, tinha essa inquietação, eu estava sempre, parece que estava fora, e ainda bem que eu não quis ficar dentro da caixa. E por um lado é meio sofrido, porque você fica meio, será que tem alguma coisa errada comigo? Né? Mas você tá, que nem você, vou amarelar para mostrar, mas esse processo, assim, desde o MAN, né? Depois passando por esse conhecer a Celeida e o processo dela, e depois entrando na escolinha de arte do Brasil, isso mudou a minha cabeça, tipo assim, eu estou chegando no lugar. Até na própria faculdade de arquitetura, eu ficava lá, claro, eu fiz química industrial também, é claro, eu estava fazendo lá a faculdade, mas estava circulando aonde? No prédio em frente, eu ficava inquieta. Ia para astronomia, ia para estudos celestes, ia para, sabe? Ficava rodando. Você também? Não era interessante aquela faculdade? Olha, aí quando agora o encontro do Ricardo Pimenta e Cristo Cabuz. Nossa, é uma história muito parecida e no mesmo lugar. Eu fiz. Eu não sei como é que a gente não... Planetário da Gávea. Planetário da Gávea para lá. Então, assim, quando eu fiz arquitetura, eu ficava na Belas Artes, eu descia, até para medicina eu ia, para ficar rodando, eu ficava assim, né, rodando. Ou seja, eu saquei que o meu aprendizado tinha a ver com a minha vivência, do que eu vivia, não do que vinha de fora para dentro o tempo todo. Eu tenho uma memória muito boa, mas assim, a minha memória afetiva está ligada, a minha memória afetiva é mais forte e está muito ligada ao que eu vivo. Aí eu não esqueço mais, eu tenho que viver. Toda a minha obra é baseada naquilo que eu vivo. E eu vivi aquilo, eu jogo para o mundo para as pessoas interagirem com o meu trabalho. O meu trabalho não existe se não tivesse interação, que é uma referência muito grande na Celeida. E quando eu entro na Escolinha de Arte do Brasil, isso mexeu muito comigo, justamente na escolinha.
Fala da celeida, daquele um ovo, né? Uma coisa, porque O as ovo. pessoas estão vendo, às vezes não conhecem a celeida, Pronto, né? o ovo. A Celeida Tosta, gente, é uma artista que trabalhou com cerâmica, com barro principalmente, porque muitos não são queimados. Alguns são misturados com cimento, autoflaguante, que a gente chama. Mas ela trabalhou com tanto pequenas escalas, módulos pequenininhos, que são os amassadinhos, os ovos, ia fazendo, replicando, aqueles artefatos que parecem pré-históricos, e vai replicando e faz uma grande instalação, muda a sensação daquele espaço em que se está, né? E os amassadinhos, enfim. E também grandes dimensões, como ela fez os Guardiões, que teve que ser carregado pelos artistas até o Parque Lage, numa grande procissão pelas ruas da cidade. Então, tudo isso é o processo. Esse processo é mais importante do que a obra em si, né? Então, ela falava muito disso, que é a construção do João de Barro ali, fazendo aquela casa. Olha que processo lindo. Ele vai fazendo... Isso é mais importante do que a casa pronta. Tá lá. Mas e o processo para fazer aquilo? Um pássaro, entendeu? Então, isso ficou muito marcado para mim. Então, ela trabalhou no Parque Lage, ela deu aula no Parque Lage, para quem não conhece. Ela fez um trabalho também muito importante no Chapéu Mangueira, que ela foi na comunidade. A história é que ela estava subindo, escorregou, caiu numa poça d'água, estava chovendo muito, caiu numa poça d'água, vieram socorrer. Ai, meu Deus! Ela estava indo para uma reunião com o centro comunitário, toda molhada, toda enlameada. Aí ela chegou, o cara, ai meu Deus, cuidado, você se machucou. E ela nem estava aí, ela estava assim, ó. Gente, que incrível, olha que elemento, esse material, eu estou aqui no chão, na essência dessa favela, dessa comunidade, estou lameada disso, e é verdade. E ela ficou no Chapéu Mangueira, ela descobriu que tinha os fornos lá, reativou os fornos. A gente ia para o Leme, antigamente na Praia do Leme, não sei se vocês lembram, tinha uns bancos ali no calçadão central, um monte de panela, outros utensílios de barro queimado em baixa temperatura, ou seja, sem esmalte, polido, ali. Todos eram feitos pela comunidade Chapéu Mangueira. Muitos de lá iam para o Parque Lage se juntar com os eruditos e ficavam lá fazendo cerâmica junto. Fazendo, vamos dizer, cerâmica, não. No caso mexendo com barro, né? Depois queimava, virava cerâmica, ok, mas o processo é que era importante. E elas cresceram muito na autoestima, na história da comunidade, na renda familiar, né? A autoestima, ela está fazendo aquilo que ela vende, né? Aquilo está lá vendendo um produto dela, que traz a história dela, a marca da mão dela, né? Então tudo isso me marcou. E na escolinha de arte também, essa coisa do processo era o mais incrível. Cris, ela faz um ovo e ela fica ali. O ovo. Então, o ovo é a essência, a síntese disso que a nossa resenha que eu fazia antes, que eu fiz com o Ricardo também. A gente vai se desdobrando. Foram 4 horas. Ficamos 4 horas. Eu e Cris levamos 4 horas. A gente pode bater papo aqui. Não, vamos bater papo, mas conta essa Esse coisa lance do ovo é a síntese, eu acho que é dessa história do processo. Porque essa coisa dela se lamear... Eu achei que tem uma ligação, tem, né? Total. Ela tá ela se lameou com aquela lama daquele bairro que carrega a história, né? Então, o que ela faz? Chama ritos de passagem. A profundidade da situação era tão grande para ela estava tão embrenhada desse fazer com barro, né? Que ela resolveu, um renascimento e ao mesmo tempo uma morte. E esses dois lugares, você está onde? Você está dentro de um casulo, tanto no nascer quanto no morrer. E ela então resolveu construir um ovo de barro, né? Ela vai fazendo, aí chega uma hora que ela já está com o ovo até ela aqui. Ela está despida, não é? Despida, totalmente despida, lá dentro, toda lameada, aquele cheiro de terra molhada ali em volta, eu fico imaginando. E os outros vão, depois quando ela não tem mais como, as pessoas vão construindo, ajudando, construindo por fora.
Então vai e fecha o ovo. E ela faz um poema que eu não lembro de qual, que fala dessa respiração, que ela fica lá dentro e vai diminuindo aquilo, até que ela não, sabe, já está quase, como é que a gente fala quando está na respiração do próprio corpo, mas que o ar nem entra em saia nórdica, né, sei lá. E aí ela vai e quase num desmaio, assim, ela quebra a casca e vira, vai saindo do ovo, vai nascendo. Então ela teve uma experiência de vida e morte, né, de nascer e morrer. Que morrer pode ser um renascimento, né? Não, infelizmente não. Mas eu vi vídeos, e eu senti aquilo, né? Uhum. Eu já me lambuzei de barro. Muito grande com a tua cerâmica. Tem, já me lambuzei de barro, já. Uma vez até no Espírito Santo, mergulhei numa lagoa e me lambuzei de barro lá em Ubu, me lambuzei todo de barro. Depois ainda trouxe 400 quilos de barro para o Rio, os homens lá tudo brincando lá no mar, ninguém veio me ajudar, eu com a enxada, tirando barro, no maior tesão, gente, maior vontade. E dane-se, não querem me ajudar, não estou nem sofrendo. Eu estou ali tirando barro, botei 400 quilos de barro bom, hein? E foi esse barro que eu usei para me lambuzar toda. Cris, tipo, eu não sei como é que está o tempo, então eu vou seguir um pouquinho só do teu roteiro. Você não, mas veio para Niterói antes... e estudou no Ingá. Não, eu sei, mas só quero fechar. Só quero fechar com a Escolinha de Arte do Brasil, que faz uma ponte com o que o Ricardo falou, dessa coisa da luz. A Escola de Arte, Escolinha de Arte do Brasil, é uma escola alternativa. Ela me lembrou muito o Ivan Illich, que fez os libertários anarquistas. Os libertários, Sociedade Sem Escolas, Sociedade Sem Escolas, que eu me debrucei muito nesse livro e acho que é uma coisa estranha, causa estranhamento, é difícil da gente entender como educar as crianças sem escola, né? A escolinha me mostrou um pouco isso, e essa coisa que ele falou do raio de luz foi um exemplo para mim vivo de como trabalhar com arte com crianças, ou numa educação formal, uma educação com todos os outros assuntos que envolvem o ser humano, que foi o seguinte, as crianças lá todas pintando avidamente, e um garoto assim, ó, devagarzinho assim, ó, estava diferente dos outros. A assistente do Augusto Rodrigues estava ali na sala, olhou para o Augusto e falou assim, o que eu faço? O garoto está parado, está tudo branco. Ele só pintou de branco e não está desenvolvendo. O Augusto se aproximou, isso é um educador, se aproximou, se agachou assim na carteira, na mesa do garoto, se abaixou assim para ficar do nível dele. Aí ele percebeu que tinha um raio de sol, o garoto estava do lado da janela, o raio de sol batia na janela, criava um prisma de cores na tinta branca, e o garoto mexendo no palito e a tinta dançando em movimento. As cores. Então, porra, que experiência aquele garoto estava tendo, tão diferente dos outros, tão rica. Então, e o Augusto, porra, que maravilha. Então, ele não impôs ao garoto fazer o que os outros estavam fazendo, não valorizou o que o garoto estava, essa experiência que ele estava vivendo, como você também viveu. Então, é assim, isso para mim foi uma virada assim na minha cabeça. E fora milhões de outros exemplos. Voltando ao que você estava falando para tentar resumir. O que você perguntou? É o Ingá. O Ingá. Você eu comecei a frequentar o Haroldo Barroso? Não fiz não. Quem fez foi João. Eu vim depois, o Haroldo não estava mais lá. Eu fiz por causa do João. Porque o João, ele mantinha lá na Galeria do Poste um grupo de prospecção e construção da poética, como ele tinha mais outros 3 lá no Rio, um deles no meu ateliê, e eram grupos grandes, que Maria fez parte, né, aqui em Niterói, e o João falava muito do Barroso, da experiência. Maria, você tem um trabalho que eu admiro, tem até uma obra tua, chama Tela, aqui no Museu do Ingá, mas ele me mostrou um trabalho erótico que você fazia, que é muito incrível. Maravilhoso. A Maria tem muitos trabalhos eróticos. Ela tinha uns desenhos, bico de pena, eu acho que era bico de pena, é um traço muito delicado. Está exposto lá no lugar, um deles. A gente sempre pensou em fazer uma exposição, eu, Maria e mais alguns outros, que é o erotismo, mas não
pelo viés pornográfico, sexual, que é o erotismo. Tem um livro maravilhoso, que é o do Bataille, que é o erotismo, que vai falar do erotismo, mas não da pornografia. O que não tem nada demais. Não tem nada demais, mas não é o caso. Não foi o caso. E quando o João me mostrou, porque eu conhecia você, eu falei, pô, é construtivista. Mas tem esses desenhos de bico de pena, não é bico de pena, essa caneta. A caneta que o Ricardo usou muito ali. Canetinha no Kim. E tem uns trabalhos também vermelhos, né? Que é muito lindo. Então eu já dei um pulo aqui, falei da Maria Sherman, então vamos para o lugar. A gente está aqui numa resenha, mas tem uns amigos aqui, a gente está fazendo uma conversa. Vamos para o lugar. Para o lugar. Então, eu estava no Engar, né? Mas não, vamos para o lugar. Falei da Maria Sherman, já trouxe. Então, tem uma obra do lugar, depois a gente volta para o Engar. O lugar, Engar. Tem uma obra da Maria Sherman lá no lugar. O Engar é um lugar muito bom. O lugar é o seguinte, gente, é um coletivo de artistas, somos 9 artistas atualmente. Vou citar o nome, que eu acho legal. Anitta Fison, eu, Andrujo Lima, eu, Elmo Martins, Eduardo Maris, Eleonora Dobbin, Júlio Lima, Maria Sherman, Paulo Jorge Gonçalves. Só queridos. Só queridos, a gente chegou numa formação muito legal. Nós temos uma afinidade, uma fluidez, embora sejamos bem diferentes, mas a gente, né, consegue conversar bem. E o lugar, então, foi montado, tem 6 anos. A gente atualmente está fazendo uma exposição comemorativa dos 6 anos, que é o Muvucato Vem de Dentro, e tem essa obra dessa série da Maria, por exemplo, está lá. O lugar se propõe a abrir, não é um espaço, uma galeria que faz exposições, não é só isso. É um coletivo que nós 9, assim, na verdade, a gente coordena, a gente organiza, mais ou menos, milhões de ideias que vêm com os outros artistas que fazem parte das exposições. Então, é um grande coletivo que hoje já beira 400, 500 artistas que já passaram por lá. E que trocam ideias, e que lançam propostas. Então, a gente abarca isso. O Edu costuma dizer que é o lugar do afeto, da arte do afeto. E é mesmo, né? Eu acho que é. E a gente tem mudanças acontecendo. Para o ano que vem a gente tem propostas bem diferentes. Agora a gente vai ter uma individual com uma defesa de tese lá dentro da galeria, a banca lá presente, né? Okay. A gente está aberto aquele lugar para a gente, embora seja um cubo branco, né? Um espaço, né? Chamado de cubo branco, mas a gente já transformou em barracão de escola de samba, a gente tem outras propostas para além daquele espaço, como a gente já fez, trouxe o lugar para o Poste, vai levar agora para Portugal, tomara, né? Parafraseando o Hemingway, o escritor, o lugar é uma festa, né? É uma festa. É o lugar da alegria. É o lugar da alegria. Porque tem assim... da discussão, do debate, da troca. Eu volto depois com o debate, se a gente tiver tempo, mas... tem galerias hoje, são lojas, vou pensar aqui, são lojas que o dono da loja, ele pega o dinheiro do artista para fazer a exposição, pagar lá o quê? Os boletos, não sei o quê. Então, 3 depoimentos assim, grandes, fortes, que eu posso dar, que eu participei de todos eles, participo ainda. O lugar, o Triplex, que nunca cobrou nada, o lugar também não cobra nada, e a Galeria do Poste também não cobra nada. Se a gente cobra às vezes, é uma taxa colaborativa. Tem profissional que está trabalhando ali para iluminar. Para manutenção. Por quê? Porque nós somos um coletivo que a gente, às vezes, por exemplo, a gente teve o Aldir Blanc, nós fomos contemplados com a lei e a gente conseguiu se manter na pandemia, inclusive manter o espaço. Fala um pouquinho da pandemia, porque vocês faziam umas lives que era maravilhoso. Teve um casamento de Paulette, Cris, lembra disso? Claro. Foi muito bom. E era interativo. Olha, gente. Quando a Cris apareceu com o noivo, Paulette era o Paulo Jorge. Eu era a cara do meu pai. Era a cara, depois de Márcia. Quem é essa figura? E o pessoal falou assim, cadê a Cris? Ela falava rouca. Olha eu, não sei o quê. Eu falei, caraca. Gente, a galera que estava
dentro, que veio assistir a live. Era padre ou juiz? Que era o Edu, né? Era o Edu maravilhoso. Era o juiz. Era o juiz de paz. Aí, ali nos depoimentos, as pessoas perguntavam: ué, a Cris não veio, não? Poxa, a Cris não está aí. Ninguém me reconheceu, só reconheceu mais para frente. A Maria foi uma. Eu olho hoje a cara do meu pai e do meu irmão, eu botei uma sobrancelha grossa, eu me transformei. Eu estava possuída. Mas, enfim, a gente na pandemia, a gente teve uma. A gente estava com medo, né? Tipo, eu no meu ateliê, como é que eu vou dar aula de cerâmica, né? E o Roberto Tavares, que na época fazia parte, como é que eu vou dar aula? Como é que eu vou sobreviver? Os artistas ficaram meio... Mas a gente tinha um lugar. Eu dei um jeito com o meu ateliê de fazer virtual também, dar aula de cerâmica virtualmente. Depois, enfim, mas deu certo. E no lugar a gente resolveu manter as atividades, só que para aquele veículo, né? Para aquela mídia. Então, teria que ser vídeo, Então a gente criou várias propostas que os artistas começaram a participar, puderam participar. E aí a gente, assim, surpreendentemente, para a gente foi uma surpresa, a gente começou a crescer o número de seguidores, o número de gente querendo participar, daqui do Rio, de fora do Rio, de fora do Brasil. E a gente foi ampliando essa rede, vendo trabalhos assim, de pessoas incríveis, uns artistas maravilhosos que a gente não conhecia. Nesse ponto a internet tem essa coisa boa, né? E a gente, enfim, triplicou de seguidores e de pessoas, mas não é seguidor para só botar coraçãozinho, é gente participando ali, querendo estar ali. Fernando Borges. Participando de exposições, daquele Minuto ao Lugar, que eram os vídeos, videoarte. As pessoas começaram a vender vídeo. Vocês fizeram muitas resenhas, eu participei. E as lives. As lives, né? As lives para manter o contato com os artistas, amigos e artistas que a gente também não conhecia e passou a conhecer, que eram lives que a gente fazia 2 vezes por semana, uma comigo, uma com o Paulo Jorge, e a gente fazia uma conversa com esse artista, e ele contava a vida dele, tinha uma troca, as pessoas participavam com os comentários, e estão todas gravadas, salvas. O lugar transcendeu o Cubo Branco, é verdade? Transcendeu. Hoje a gente poderia existir virtualmente, hoje a gente poderia existir numa praça. Mas esse Muvucato tinha 183. Essa Muvucato a gente chamou 181 artistas. 181. Foi uma grande festa. Tá sendo. Agora, eu acho que uma das exposições que eu fiquei muito alegre, me deu um trabalhão. O Paulo Jorge Gonçalves foi o curador e me chamou pro Intrudo. O Intrudo é um chamego também. Eu tive que ir no Intrudo, em Portugal, entender a história do chocalheiro, né? O careto, o chocalheiro. Aí foi ouvir as músicas e consegui fazer um dos trabalhos assim, que eu participei lá, que eu mais me deu felicidade assim, porque eu fiz um Intrudo, que tem as caretas, né? Por isso são os caretos e não sei o quê. E foi fantástico. O Intrudo é o nosso chamego, a gente já vai para o 3º Intrudo, não, para o 4º Intrudo. A gente quer fazer todo ano, porque é um diferencial assim para a gente. A galeria vira uma... Essa última foi até meio comportado, né? Mas já teve exposição que viravam... A gente quer que fique entulhado mesmo, tipo um barracão de escola de samba. As pessoas... Já participou, Já participou, o DNI também, com aquela bicicleta dele... sonora. Participei com o espelho. Com o espelho, a cachaça. O melhor trabalho do Foi lugar. super democrático, todo mundo tomava cachaça. Todo mundo bebeu cachaça, todo mundo ali tranquilo, alegre. Agora deixa eu fazer uma parte. Pode. Quando a gente... eu comecei a participar dessa vida artística, vamos dizer assim, nos anos 80. E a exposição era uma coisa totalmente diferente do que é hoje. Exposição era a vernissagem, era na segunda, na terça, na quarta. Na quinta, na quinta. Não tinha essa coisa festiva que hoje as exposições têm, sabe? E eu acho até assim que a Galeria do Poste foi uma precursora nesse caminho de fazer a vernissagem um acontecimento festivo. Porque a galeria é um poste, né? Está sempre 24 horas
todo dia. Todo dia. Mas a abertura... Mas aí nós decidimos fazer a abertura sexta-feira à noite, para ser uma festa, sabe? Ou sábado, né? Não, agora é sábado, né? Porque estou velho. Era sábado, 6 horas. Antigamente chegava lá 11 horas da noite. Virava a noite. Aí ele falava, pô, não vem ninguém. Não, tinha começado. Eu marcava assim, 8 horas para começar. 11 horas não tinha ninguém. Aí você falava, aí micou, né? Não. Aí começava a chegar. 2 horas da manhã, estava lotado, né, cara? Então era... E até de manhã, né? Já clareando, sabe? Era assim. Nós somos um grupo, 7 artistas, se eu não me engano, Vista de Niterói. Aí eu dirigindo lá o Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, num dos meus retornos, eu chamei o grupo para fazer uma exposição. Era Fernando Borges, eu, Luiz Sérgio, Ricardo Pimenta, eu acho que Marta D'Angelo participou, Suzy Coralha. Eu acho que, vou arriscar assim, a essência do trabalho que o Pimenta faz no Poxa, que é a festa, ele chegou lá com o Angu da Mamãe. Então, a primeira vez que eu fiz o Angu da Mamãe como obra de arte. Aí o Centro Cultural inaugurar uma exposição formal, tinha folder, tinha tudo assim, que tinha obras de arte, a exposição dentro da galeria, e o Pimenta chega ali no espaço entre a Hilda Campo Perito, que fica no segundo piso, e a cozinha. Ele monta uma cozinha com o Angu da Mamãe. Que é maravilhoso. E qual era a proposta do Pimenta? Era você comer um angu, era o afeto, então você tinha o afeto da mãe dele, né, reduzindo muito o relato, para dentro de você, e depois você pegava o prato, aí sim você colocava o prato já usado na galeria. Na galeria, para construir a obra com os pratos sujos, sabe? E eram coloridos. Era um pratinho colorido. Olha, gente... É o que você falou assim, é a festa, mas voltando a Engape... Olha só, eu já fui até chamada de ingênua por isso, tá? Bom. Eu já fui até chamada de ingênua por isso, por essa minha visão, que é muito parecida com isso que vocês estão falando, de que o artista, antigamente, tinha lá seu ateliê, trabalhava muito isolado, depois ia para essa exposição muito formal, o cubo branco era uma coisa sacralizada, o mercado de arte era uma coisa muito elitizada também, então ficava uma coisa distante e você ficava até, será que eu sou artista mesmo? Será que eu estou nessa... Se você está fora dessa caixinha, né, que é uma caixa também, assim como a escola quer colocar a gente dentro de uma caixa de pensamento, de comportamento, de ideologias, quer colocar a gente dentro de uma caixa, também o mercado de arte coloca a gente dentro de uma caixa e tem suas escolhas, tem seus apontamentos, assim, aquele ali é bom, aquele ali vai trazer, né? Às vezes o artista nem é tão bom, mas aquele tem uma verve, tem uma presença, enfim, são 1000 questões. Mas eu vou chamar de ingênuo por isso, porque o lugar está aberto, eu acredito nisso. Eu não sei se porque eu fui formada, eu cresci dentro desse movimento hippie, da comunidade, da troca, né? Você tem uma alma libertária. Eu tenho essa coisa do cigano também. Nômade. Nômade, que anda para lá para cá, que cruza com as pessoas. Não sei o que, mas está dentro de mim. Assim, eu acredito, se o Fernando chegar lá, o Fernando Borges está aqui, gente, meu amorzinho. O Fernando chega lá no lugar e fala assim, cara, eu acho que, eu tenho uma proposta aqui para seguir outro rumo aqui, será se o lugar for para lá? Seguir aquele outro caminho aqui, seguir outro... A gente vai trocar e vai acatar a ideia dele, vai fazer junto, entendeu? Então, o lugar, por isso que a gente fala, o lugar, tudo junto, a gente até brinca com isso, é tudo junto, porque é tudo junto mesmo. As pessoas podem estar lá, o coletivo é de todos, a gente só organiza, né? Tá ali organizando, e mesmo assim, não tem um coordenador, um tesoureiro, não sei o quê, não é nada disso. Organização coletiva, curadoria coletiva, que é outra coisa que não der para discutir aqui agora, não dá, outra hora. O imaginário periférico, primeira vez que eu participei, assim, não tem curadoria. Também você tem uma outro. Aí, mas vou aproveitar aqui porque
eu quero falar, agora acabou o segundo turno para tudo que é lugar. Eu acho que a fábrica Behring, o lugar e vários outros ateliês, me lembram muito o ateliê 59 na rua de Rivoli, uma das ruas principais de Paris, que tem uma ocupação que é uma ideia anarquista, é você chegar e ocupar o espaço. São vários ateliês, você pagava 150 euros e tinha 6 meses só de ocupação do seu ateliê. Aí, nesse caso, a fábrica já muda um pouco. Não, é porque... Lá na França é mais anárquico. A minha crítica é a seguinte: poder público, estadual, municipal, distrital, federal, está sempre inaugurando museu, está sempre inaugurando centro cultural, como se o artista precisasse ficar expondo. Agora, a gente paga aluguel, a gente paga IPTU, a gente paga água, esgoto, o mínimo. Eu tenho uma casa alugada ali na região oceânica. Bombeiro. Então, por mês a luz, mínimo da luz, é mais de 50 reais. Quando a luz na escuridão, na época do Brizola, eu pagava 5 a 10 cruzeiros. Então você tem um custo muito alto. Chegou mais um comendador, Luiz Badia, salve. Ô, Badia! Você tem um custo muito grande para manter um espaço e ninguém está vendendo. A verdade é essa, ninguém está vendendo. Posso fazer uma parte? Vou fechar. Então, ao invés de ficar fazendo centro cultural e museu, por que não pega vários espaços ociosos que tem em todo o poder público, estadual, municipal, distrital, federal, e abre para ocupação, como é a Behring? Eu acho que aí a Behring serve... Peraí. Mas a Behring não está nesse esquema. Eu sei. Mas poderia estar. Olha só. Isso que você falou é muito importante. Tipo, vamos abrir o centro cultural, aqui, trazer o artista para o centro cultural ou para o museu. Olha, aqui é o lugar que é bom para você expor. Você tem que ter no seu currículo um museu público, um centro cultural, até uma galeria particular, né? Você ser um artista sem galeria. Não cobra 70%. Hoje em dia já não pesa tanto, é até uma bandeira, né? Sou um artista independente. Mas você ter uma galeria é bom, beleza? Mas isso que ele está falando é incrível, porque assim, na minha cabeça é assim que funciona, que deveria funcionar, porque eu vi esse exemplo em Portugal, eu vi esse exemplo até no Canadá. Tipo, fábricas antigas de uísque, disso, daquilo, que tem um apoio do governo para o que o artista está construindo. Eu não quero saber do... Tudo bem, eu vou expor no museu, exponho em museu. Mas não é só isso. Eu, além de expor no museu, eu construo, junto com o coletivo, uma possibilidade de exposição e de troca, de discussão sobre arte. Eu produzo isso, está lá. É o lugar, por exemplo, e como existem outros, Imaginário, outros. Eu estava conversando com o Ronald Duarte, tem, eu acho que uns 28 espaços alternativos funcionando assim, no Rio, deve ter mais até. Ou seja, o governo não olha para isso. Vamos aproveitar, os caras estão ali produzindo. Isso que é escola, sociedade sem escola. Não é uma sociedade, isso que é anarquismo, nesse sentido. É. Não é você aprender porque a escola está ali. Vamos levar a criança para dentro da instituição e vamos enquadrar ela dentro do pensamento, não só da instituição, como daquele governo. Como o governo está querendo que aquela sociedade se desenvolva. Vamos botar ele ali? Beleza. É difícil fazer o que o Roberto Freire fez, que ia nos lugares e falava: o que você vive? O que você vive? Você joga pipa, você solta pipa, você brinca de bolinha de meia, você faz isso aqui. As comunidades vivem assim? Beleza. Traz as palavras da sua vivência. Lembra que eu falei que a minha memória afetiva é a minha vivência? Eu me identifico com isso. Eu aprendo muito mais se eu vivo aquela experiência. E essas crianças começaram a escrever e falar, escrever e ler, entender o que estão lendo muito rapidamente. Perigo, perigo, vamos parar com esse cara aí. Paulo Freire não, entendeu? E hoje, nesse desgoverno que a gente teve, Paulo Freire era o quê? Execrado. Idiota. Até idiotizaram o pensamento do Paulo Freire. Você falou, eu participei. Desculpa, eu me empolgo. Não, mas agora que a gente vai começar o tema. Agora que vai começar. Eu, casado com museóloga, fui participar do 5º Fórum Nacional de Museologia, do Quitandinha.
Aí conheci um cara fantástico, que é o Devarim, que ele trouxe, porque toda a discussão de museologia, as rodas, eram na Europa. Aí ele falou assim, não, peraí, vamos levar para a América do Sul e ouvir o que os caras, Marcelo Caldas, presente. Aí ele trouxe para Santiago, né, Márcio? E era uma roda de conversa, vamos ouvir o que o Sul, né? O Sul Global fala. E o presidente dessa conferência era o Paulo Freire. A ditadura proibiu o Paulo Freire. Mas foi fantástica, tem uma carta de Santiago, mas voltando para o Ingá, mas eu vou dar deixa. Tinham duas oficinas grandes. Ana Letícia Quadros, José Assunção Souza e o Haroldo Barroso. Mas nós tivemos aulas de Haroldo pintura, Barroso eram também... aulas de pintura com Fernando Gonçalves Borges. Nós tivemos aula com Edmilson Nunes e Marquinho. Adoro. Nós tivemos, eu acho que deu aula também lá, né, Ricardo? Então nós tínhamos um museu, que é do povo, está lá escrito Casa do Povo, que além das oficinas oficiais, tinha as oficinas alternativas. É isso que eu estou lutando. Mas tinha as visitas do governo? Não, era caixa escolar, né? Caixa escolar. Aí voltando à coisa, o Badia é um grande professor. Eu vou lutar para que a esquerda entenda que, porra, é necessário você abrir espaço de imóveis abandonados para, por exemplo, tem a Cris Cabos. Justiça seja feita. A Cris Cabos vai ter um ateliê. Ela vai dar aula. Então você tem uma referência como é o Marquinho. O Marquinho hoje está lá com a Valquíria, está fazendo um trabalho fantástico. Eu já coordenei ali. Ela conseguiu uma OS. Por que a gente não pode ser bancado nesse projeto? Ela tem uma OS, então ela tem carteira, assina a carteira de quem trabalha lá. Vários amigos meus que são do Morro do Palácio têm carteira assinada pela OS. Eu estou lutando muito pelo espaço ocioso ser cedido para nós artistas. Agora, a justiça seja feita, gente. O ano passado... Estou falando muito de Niterói. Não sei se Niterói rolou aqui também, mas assim, o ano passado rolaram os editais em que a Prefeitura do Rio disponibilizava equipamentos públicos para os artistas que tivessem uma proposta. O que o artista precisava fazer? Não precisa pagar aquele aluguel. Você entra lá e toma conta e faz aquilo funcionar. Isso, para mim, foi óbvio. Depois que a gente saiu esse desgoverno, entrou um novo governo, as coisas começaram a mudar. Surgiram vários editais, todo mundo aqui está consciente disso, e fizeram e tem várias pessoas que já começaram... equipes de dança, não, como é que a gente chama? Companhias de dança, alguns artistas ocupando espaços, pessoal do Maranhão ocupando espaço também, trazendo a cultura maranhense para cá, num equipamento, num sobrado lá no centro da cidade. Enfim, algumas coisas começaram a acontecer nesse sentido. Ótimo. Mas via edital. O que eu estou falando é outra coisa. Por exemplo, teve uma época que você tinha um incentivo de artistas brasileiros ou de outros lugares irem para Portugal, por exemplo. Chegando lá, você ia ter casa, ateliê e um prolabore para você comer e tal. Ou seja, ele vai um país estrangeiro, vai bancar você, para você ficar lá produzindo sua arte, fazendo intercâmbio com artistas locais portugueses. Cara, não tem isso aqui. Na Holanda, importante também, 10% de toda a edificação, construção civil, 10% tem que ser, por lei, entregue aos artistas de Amsterdã, de Rotterdam, tem que ser entregue aos artistas para eles produzirem e devolverem para a cidade, sejam obras fixas, obras efêmeras, o que seja. 10% de uma construção civil, ou seja, inteligente, né? Tá saindo da construção civil, indo para lá.
Aqui a Constituição Civil ganha pra caramba, né? Os impostos são equivocados, não vem nada pro artista, que precisa de um tempo para produzir. Entenda, gente, por que a gente fala que o artista, o pessoal diz que é vagabundo, que fica dentro do seu ateliê fazendo, sonhando, sei lá, imaginando coisas? Vai produzir arte, vai experimentar ser artista, vai viver esse processo que abarca tudo que é da sua vida, da sua história, das suas dores, das suas memórias, das suas alegrias, da sua vivência no dia a dia, que te faz pensar sobre como levar, transformar, fazer o liquidificador e jogar de volta para virarem novas questões, um incômodo para o outro que tá dialogando com você diariamente, mesmo que não fale. O fato de eu estar aqui e outras pessoas estão passando lá, ó. Hello, tá lá longe, nem tá me vendo. Ele tá num diálogo sinérgico aqui comigo. Sabe, se eu não estivesse aqui hoje, aquele cara ali hoje, a confluência cósmica é outra. Então, a gente está sempre em diálogo constante. Essa vivência no ateliê, que não é só botar a mão na massa e produzir, que é uma vivência diária e minuto a minuto. Você dorme trabalhando. O artista é isso, gente. Estou falando de mim, estou falando de vários que eu já conheço e converso. Né? O artista vive assim. Por que não? E a gente joga para a sociedade uma coisa que transforma a sociedade. Não é um trabalho puta importante, não é um trabalho que faz as pessoas pensarem e evoluírem, não é um trabalho que faz, como na pandemia, as pessoas sobreviverem, não só os que estão fazendo, mas os que estão recebendo via internet, música, arte, visual, vídeos. Não foi, gente? Vocês que estão aí do outro lado, vocês não receberam isso? Não receberam, não sobreviveram? Isso não é um trabalho importante? Precisa de subsídio, privado ou público. O Estado e as empresas, as grandes empresas, têm muito. Não precisa ser via edital, na minha opinião. Não precisa. Edital está contaminado, muitos deles, outros não. Mas não precisa. Isso é o mais importante que eu tenho para falar. Falou, tá? Ótimo. Pô, e desculpa o negócio, mas é porque eu sou só dois depoimentos sobre isso, e depois cada um que quiser fazer intervenção, pergunta. Dois depoimentos. Em 1900, não sei o quê, o prefeito Jorge Roberto Silveira, tem que dizer o nome dele, fez um encontro com Cuba, porque nós teríamos uma epidemia de dengue. Ele chamou os cubanos, e os cubanos vieram para cá e falaram, ó, você vai fazer assim, 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 e não teve a tal epidemia. No encontro com Cuba veio a cultura. É isso que eu quero chegar, que você falou e me lembrou. Lá tem o Fundo de Bens Culturais. Fundo de Bens Culturais é o seguinte, vou dar um depoimento meu, que eu era diretor do Centro Cultural e recebi Eduardo Munhoz Bar, que fez a maioria dos cartazes do cinema de Cuba. Então, o Munhoz, agora estou improvisando porque não foi isso que eu ouvi dele. O Munhoz fazia desenho. Tá bem, Ricardo fazia desenho, eu fazia desenho, todo mundo. Aí o governo olha e fala, pô, esse cara está desenhando bem. Vai lá e compra um desenho dele. O Estado comunista, né? Demônio comunista cubano, compra um desenho. Aí, pô, mas o cara está desenvolvendo, compra mais desenho. E foi comprando, isso era uma maneira de você ajudar o artista a desenvolver. Não fala essa palavra, aí, não gosto, ajudar não. Mas estimular não, mas é para o brasileiro ouvir. Ajudar é para o brasileiro ouvir, porque no final você vai entender. Ajuda parece que o cara... No final você vai entender. Mas no final, porque eu estou falando de socialismo comunista. Mas eu estou entendendo o que você está falando. Não, mas para eu andar rápido, porque são dois testemunhos. Aí, o Munhoz, ele conseguiu se desenvolver tanto que o governo cubano, de Fidel Castro na época, falou assim, bom, agora você vai ter o prolabório, não sei a palavra lá em Cuba, e por mês você vai receber um X. Vários outros recebiam um X para você se manter, para pagar comida, para não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Por fim, o Munhoz Bar foi conhecido pelo governo de Cuba
como um patrimônio de Cuba, pelo Fundo de Bens Culturais, e veio expor no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno. Eu tenho a felicidade de ter um cartaz dele dedicado a mim e a Márcia. Ele faleceu. O que foi o reconhecimento por esse cara? Por isso que ajuda não cabe, mas eu preciso usar isso aqui no nosso sistema capitalista. Ele hoje é uma fundação Munhoz Bar. Agora mudando para um outro país, que é o Japão, é o segundo depoimento. O governo de Ottawara, uma prefeitura de Ottawara, chamou portugueses, brasileiros e japoneses. Fomos eu, DNI, Davi Baltar e Abigail Nunes. Passagem paga pelo governo, estadia paga pelo governo de lá. De Ottawara. Passagem, estadia, alimentação. Eles nos levavam para todos os lugares para conhecer a cultura japonesa, shintoísmo, budismo, conhecer as festas deles. A gente convivia de ateliê para ateliê com os escultores. O japonês é escultor, que a gente tinha lá. Tinha os pintores, fotógrafos de Portugal, tudo pago por eles. E, por fim, com uma surpresa, eles deram um prolabore de 15 mil ienes, se eu não me engano, que a gente ficou folgado para tomar mais saquê e cerveja. Então, o que você falou me lembrou esses dois depoimentos. Que, assim, o governo de Cuba, ele tem um fundo de bens culturais, que o Jorge até tentou fazer aqui em Niterói. E o governo do Japão, que não tem... lá não tem essa coisa assim de socialismo, eles pegaram uma escola, Ricardo, pegaram uma escola que foi desativada, por isso que eu lembrei do Japão, e virou um instituto. Eu quero falar uma coisa. Agora eu vou deixar rodar. Não, só quero falar uma coisa rapidinho. A Rapidinho, Ricardo, antes de você, porque é só para pegar o gancho aqui. Não, você me emocionou aqui. Eu também. O gancho, a partir do que você falou e do que eu falei, é o seguinte. Lá no o Japão bancou, trouxe, pegou, pescou essas pessoas e levou para lá, bancou tudo. Por que o governo brasileiro não pode bancar isto? A gente sabe por quê, né, gente? Ele acaba com o Ministério da Cultura. A gente sabe por quê. Mas, assim, eu persigo isso, eu luto por isso. Um dia, talvez. Mas, assim, o que eu vejo, assim, um governo que fale assim, cara, tem 4 artistas aqui brasileiros que, porra, tem uma oportunidade de ir para uma residência no Japão, vão bancar esses caras. Eles vão voltar com outras experiências e vão voltar para o Brasil. São brasileiros. Entende? A gente precisa ser bancado pelo país que nos recebe. Finlândia, né? Vai lá, Ricardo. Finlândia. Finlândia teve uma experiência... Fala um pouquinho mais alto. Na Finlândia, eu tive uma experiência muito parecida com essa. Também foi isso, bancar tudo. Mas uma coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: eu acho que uma coisa assim, que prejudica assim, a visão sobre o que é arte, sabe, é o entretenimento, e tudo parte daí, e a beleza. As pessoas sempre buscam um show de música, vai todo mundo lá bater palma, se divertir, cultura, não sei o quê. Não, um quadro bonito, a beleza, não sei o quê. Isso tudo é papo furado. Tudo isso é papo furado. Sabe, a arte é a coisa mais importante que o ser humano faz. Para além da produção do objeto pronto. Coisa, é a coisa mais importante. A única diferença nossa entre nós e os outros animais é a arte. A arte que nos distingue dos outros animais. Por exemplo, né, um passarinho faz um ninho maravilhoso, todo crescido, não sei o quê. Ele só faz aquele ninho. Ele canta uma melodia, não sei o quê, mas ele só canta aquela melodia. Nós, a gente faz ressignifica. Maravilhosos. A gente ressignifica. Exatamente. Que se não fosse a arte, até hoje a gente estava na savana africana comendo carne crua. Verdade. Sabe, porque até para fazer o fogo, olha que obra de arte.
quando o cara viu lá o Homem das Cavernas, viu uma pedra bater na outra e que saiu uma Saiu fagulhinha. faísca. Aí ele, porra, se eu pegar essa fagulhinha, aí imagina o fogo. Isso é criação, poder, né? Isso é Poder de criação. O que é a arte? É exercício da criatividade. E não só a criatividade, é pensar sobre. Então, é criar, atividade de criar, sabe? Em todos os campos, sabe? Então, a gente só está aqui por causa da arte. Olha aí, Pimenta. Tá vendo? Olha aí, ó, vocês que estão nos vendo. Se tiver alguém do governo, entendam o que é arte. Por favor, procurem entender, conversar com o artista para entender o que é arte. Não somos vagabundos, não somos baderneiros, nós somos pensadores, nós somos criadores. E, bom, a gente está aqui para trocar com todo mundo. Mas é uma só, ação importante. Olha só. Mudança. Imagina o primeiro arco e flecha, o cara que inventou o arco e Gente, flecha. Olha que obra de arte. a roda. A arte cavaleiresca Olha, do... A roda. Quem fez a primeira lança, sabe, que o cara descobriu para matar o animal. E o cara que desenhou isso na caverna? Sabe? Tudo isso. O diário de vida do dia e lá na caverna, que é um site específico que está lá. Tá aqui, é um grande penetrável. É o que nos distingue dos outros animais. Então, o Pimenta eu me acho, deu uma ideia, eu acho que tinha que ter. O Pimenta me deu uma ideia que agora a insurgência, Márcia, vai ser uma pedra batendo na outra e sai a faísca. Boss, quer Sai falar a alguma faísca. coisa? Perguntar? Olha só. É uma faísca, Badia, quer Ricardo. falar alguma coisa? Tá. Marcelo Caldas, bem-vindo. Quer fazer uma pergunta para ela? Você é escultor. Ele disse que o Neto falou, vou dar uma expressão que é o seguinte: eu estou aqui agora por um acidente. Eu peguei o telefone porque me ligaram, aí estava dizendo que vocês estavam ao vivo. Acidentalmente eu estou aqui. Estamos ao vivo e vivos, né? Mas olha só. Como diz a Faiga, nada é acidental. Chama, você quer fazer uma colocação como o lugar? Não? Olha, a plateia hoje está grande aqui, que é legal. É a primeira resenha com o público mais presente, que eu espero que a gente consiga fazer umas lives assim. O Pimenta ainda não terminou. Não, mas deixa só para terminar. Sabe, o Ferreira Goulart, pessoa que eu admiro muito, mas para mim ele cometeu assim, um equívoco. Tem uma frase dele que muita gente gosta de falar, né? Que a arte não serve para nada, né? Não, ele está totalmente enganado, totalmente equivocado nesse ponto. A arte serve para tudo. Mas eu entendo quando ele fala arte não serve. Eu também entendo. Mas o Pimenta falou uma coisa que eu entendi o que você falou. Me puxou uma coisa que você uma vez me falou. Falou. Eu falei? Falou. Ai, meu Deus. Eu tenho boa memória. Não preciso nem tomar B12. O que eu falei? Fala aí. Mas, bom, você já me atrapalhou. Desculpa. Vamos lá. Uma coisa assim importante, o que você falou para mim? Que ele estava falando que a arte não serve para nada. Aí eu falei assim. Eu lembro, porque quando eu falar isso é pensar na pintura, sabe? É uma coisa que. Mas a arte já está. Não, já lembrei, né? Porque você teve contato com um filósofo. Então, eu quis abandonar a arte, já falei isso várias vezes. Chega de ser artista, não quero mais, vou pegar, para quem conhece Niterói, vou pegar o caniço, vou ali para Biboca, que é embaixo do mar, e pegar a lambari. Isso é arte também, tá? Aí vou pegar porque chega. É pegar a lambari, que a gente tem tanto de pescaria que é pegar a lambari. Lambari é o peixe desse tamanho. Na verdade, eu queria ficar naquele estado zen contemplativo, né, Fernando? Pegar um jacaré ali. Eu não quero pegar nada, eu quero ficar só vivendo e mais nada. Mas a inquietação da arte me levou a provar que a arte não existe. Aí eu fui ler Após o Fim da Arte, do Danto. Aí tinha um seminário foda do Luiz Sérgio Oliveira com Marta D'Angelo, que era Walter Benjamin e vários outros pensadores. Aí eu assisti, foi pesado, era mesa de manhã e de tarde.
minha cabeça já estava assim. Aí terminou, uma doutora, que agora me falha o nome, e aí, Luiz? Eu disse, olha, eu cheguei aqui com uma verdade absoluta, a arte não existe, e agora? Agora eu estou desesperado. Agora, eu não sou filósofo, porque eu não filósofo, então eu tenho que voltar para casa e resolver esse meu problema com a arte. Nós somos artistas e tem os filósofos. A filosofia me ajuda muito. E você teve contato com a filosofia. É isso que eu estava tentando lembrar que você me falou. A filosofia ajuda muito. O pensar ajuda muito. Olha, uma coisa que eu gostei muito foi um amigo meu, Pedro Ares. Você conhece? Deixa eu interromper. Gente, adorei estar aqui com a Fagulha. A Fagulha. A Fagulha bateu, você viu no celular, apareceu. Valeu, Marcelo. Bem-vindo, Marcelo. Depois a gente vai trazer você para um bate-papo. Falou. Beijão pra Valeu, todo um abraço. O Pedro Ares, Pedro, se estiver ouvindo, ele está lá, agora ele está em Natal, né? Ele circulou o Brasil, não sei o que, foi parar no Piauí, montou uma pousada, é um puta poeta. E ele via as minhas obras todas, os trabalhos que eu fazia, até a movimentação no lugar, e ele percebeu, porque eu adoro filosofia, ele percebeu que os meus trabalhos tinham uma pegada muito filosófica, uma coisa, né, que tratava disso, mais do que o visual em si. Ele percebeu de longe, o cara em conversas comigo. Eu gosto, sim. Eu acho que esse pensar a arte e essas questões, esses questionamentos em torno do que envolve a arte e o entorno, porque a arte está em tudo que a gente está vivendo. Para um artista, está em tudo mesmo, né? Você está vivendo 24 horas por dia arte e pensando não é uma coisa assim cognitiva, agora estou pensando sobre arte, não é isso. É que é um movimento o tempo todo constante, né, de transformação e de dúvida, de questionamento, né? O Luiz Badia está assim porque ele sabe que né? É uma coisa que, eu não sei se eu estou explicando bem, mas né? Então, por isso que quando fala arte não serve para nada, eu entendo essa história como assim, que bom, porque a arte não serve para nada. Esse nada é assim, não é nada, a arte não é nada. Não é nada consumível, vulgarmente, não é nada feito vulgarmente. Mas esse nada, é nesse nada que a gente mergulha e encontra caminhos. Ou seja, não tem verdades absolutas. Nunca. Não tem, você está sempre mergulhado no nada. Se você não está mergulhado no nada, você não se movimenta. Se você não se movimenta, você não cria. Você afunda. Se você já tem, como a escola faz, te enquadra e você já tem, olha, o caminhozinho é esse aqui, ó, gente, vamos todo mundo de mãozinha dada, um atrás do outro, vamos por aqui, né? Então, é como eu fiquei vendo, fiquei sabendo que lá em Montreal estão usando agora, como no Japão, eu acho que usam, umas coleirinhas que voltam de criança a criança para passear pela cidade com essas coleirinhas. Aí, Ricardo, sua neta já está... Ok, aí a gente pensa na parte prática. É para salvaguardar a vida das crianças? É perigoso andar na rua, um monte de carro, um monte de criança. Mas na minha época era o quê? Em vez de botar uma profissional só, como agora eram 4 profissionais, 5, dava a mão, ficava juntinho, cada um ficava responsável por 3, e íamos passear livre, leve, soltas no parque. Agora não, é uma só para pagar menos, leva uma só, vem com as coleirinhas, vem todo mundo, até lá embaixo as Mas coleirinhas. isso você falou no início da resenha, 72 anos. 72 anos. Então posso falar bem de Niterói. Eu nasci lá no Fonseca, Travessa Ribeiro, número 6. Na minha época, eu acho que no Rio era igual, não sei, cada um morava num bairro, mas as famílias, à tarde, colocavam as cadeiras e iam para a calçada conversar. E as crianças brincavam. Não precisava de coleirinha. O mundo virou tanto esse capitalismo perverso e essa sociedade de consumo e a violência.
Eu entendo o que você fala. Não sei se o Japão, o que eu presenciei foi Será que pouco. isso é saudosismo? Porque eu acho que o mundo pode ser melhor do Ruth, para quem Será que a gente já viveu momentos melhores? Sim, porque o avanço da extrema no mundo está violento. Assusta, né? Está violento. Não está violento. Por que você não pode deixar uma criança no centro de uma cidade, não sei o que lá? Por que você não pode deixar uma criança brincando à tarde? Não pode. Porque está violento. Por que uma mulher não pode ficar como ela gosta de estar, na rua, em público? O número de feminicídios no Brasil é muito alto. Então, é saudosismo. Saudosismo por quê? Porque o mundo, saudável. Né, Badia? Nós sonhamos com um mundo melhor. E é possível. Já tivemos. Mas talvez. É possível. Mas é possível. Não sei, não gosto de comparar. Não, mas eu estou falando com o Badia, que é um artista anarquista agnóstico como eu. É possível um mundo novo. Agora, se você acredita que um poder público vai resolver, tem aquela frase que também rola na internet, o Ricardo, não sou arte, não serve para nada, mas se você espera a solução do Estado, ele é o problema. E esse nada filosoficamente, tem um livro do Walter Benjamin, que é o Baudelaire no auge do imperialismo, do capitalismo. Uhum. Quando o operário vai para o interior, ele está de férias. Então ele fica lá, que bom, estou fazendo porra nenhuma, estou fazendo nada. Eu estou aqui não fazendo nada, estou bebendo cerveja, comendo peixinho, taipô, não sei o quê, mas não estou fazendo nada. Mas chega um tempo que o apito da fábrica de tecido incomoda ele. Aí é que está o problema. O problema é esse, você tem que ser produtivo, porque você é uma peça nessa engrenagem que move esse consumismo capitalista. E o ócio no nada é o ócio. Só para fechar, assim, porque eu me lembro que quando eu comecei a ser artista, porque artista também é um rótulo, mas tá bom, sou artista, anarquista, agnóstico. Aí eu vi na televisão uma artista, foi lá para o Jardim Botânico, e ela ficava olhando assim, a pessoa ficou incomodada, porra, tá fazendo porra nenhuma, vagabunda. Vai ocupar a tua vida com outra coisa. Ela tinha uma encomenda de fazer um quadro de paisagem, e o melhor lugar que ela foi para ficar inspirada foi o Jardim Botânico. Ela não está fazendo porra nenhuma, é uma vagabunda. Quando vê um artista assim, Ricardo, você está com menos idade que eu. Eu estou com 72, 51 de carreira. Não é nada, eu vou sonhar. Quando eu sonho, eu estou pintando quadro, estou vendo não sei o que, o escambau a 4. Não tem essa, 24 horas sendo artista. Gente. Eu vi uma história. Me empolguei. Mas é verdade. Eu vi uma história de um escritor americano, né, lá no início do século XX. Ele estava sentado na cadeira de balanço dele lá, na varanda da casa, e ele estava lá pensando, né? Aí passou o vizinho e falou para ele assim: está descansando? Ele falou assim: não, estou trabalhando. Exato. Quem falou isso foi Ernesto Neto. Aí depois o vizinho viu ele cortando a grama, com um cortador de grama. Aí passou e falou: trabalhando? Ele falou assim: não, descansando. É isso. Você descansando, você está ali no automático. Então sua cabeça dá uma relaxada. Essa parte criativa necessita disso que as pessoas chamam de ócio. Mas esse ócio é mais perigoso, porque o ócio vem da religião. Vem da religião. Eu não quero citar agora porque me falhou o livro onde eu li, mas vem da religião. Você tem que estar sempre produzindo alguma coisa, você não tem que estar produzindo porra nenhuma. Viver, aí é uma ideia anarquista que vem do Roberto Freire. Viver já é um grande trabalho. Uma vida anarquista é diferente desse negócio que você tem que produzir, ralar, para chegar no final da vida, se aposentar e morrer. Você vai comprar, estou falando com uma amiga que é quase anarquista, você tem que trabalhar
para pagar o filho para ir para a escola. Depois você tem que trabalhar para botar o filho na universidade. Depois você tem que ser formado. Aí você tem que arranjar um emprego. Aí você tem que casar, porque família de bem você tem que casar. Né? Você tem lá o casamento, mulher ou homem, tem um amante por fora, não sei o que não tem nada a conta. Aí você tem que comprar apartamento, carro, pararé, férias em Miami, você tem que comprar isso tudo. Quando você vai se aposentar, que já é uma idade, então tá no bagaço, igual um caminhoneiro. Aí você quer surfar, não pode. Você quer... Aí a coluna. Ai, coluna. Você quer jogar um vôlei, não pode. Aí, não dá, gente, não dá. Alguém quer fazer uma intervenção, que chegou a nossa hora, a Márcia já mostrou ali. Ah, é? Já? Não, mas tem o considerações finais que é para você falar agora o que não foi dito. Não, essa coisa do processo que a gente estava falando, a minha experiência do processo, que foi a minha vida inteira, o próprio barro, trabalhar com barro, os artistas que não trabalham com barro, deveriam experimentar. Porque assim, não é um material industrial, não é um material que tem uma ferramenta intermediária, é um material que se trabalha direto. E ele tem seus desejos, ele tem vida, ele tem suas, né, necessidades, ele depende do tempo, ele depende do vento, do calor, da água. É um trabalho colaborativo. Você trabalhar com barro é colaborativo. Só os elementos da natureza. Isso é colaborativo. E eu tenho que colaborar com ele comigo. Mas o que eu estava falando, essa experiência, uma das mais bonitas que eu vivi nos últimos tempos, sintetiza um pouco isso tudo, foi esse meu processo de trabalho indo do Rio para o Caparaó durante um ano inteiro praticamente, para transformar uma série que eu produzo desde 2008, que se chama O Olho Vê, aquilo que olha e também vê. O olho vê aquilo que olha e também vê. Esse trabalho são esferas com uma situação lá dentro, geralmente do universo feminino, geralmente não, sempre do universo feminino. São esferas de pequena escala para você ter na palma das mãos aquela intimidade. E eu aumentei 11 vezes a escala lá no Espírito Santo, no Caparaó, na Finca Tarumã, e ficou com 3,5 metros de diâmetro a esfera e a escultura com quase 2 metros. Numa técnica que eu não dominava perfeitamente, eu trabalhei na faculdade de arquitetura, a gente aprende a fazer com cimento armado, argamassa armada, umas coisas pequenininhas. De repente eu fiz uma coisa gigantesca, monumental, foi um desafio. Mas o mais importante para mim foi sair, trabalhar segunda, terça, quarta, de fato, dando aula, saía daqui, ia correndo para a rodoviária, continuava trabalhando, embora não parecesse, para quem vê de fora, pegava o ônibus, porque não tem como ir de avião para lá, Alto Caparaó, pegava o ônibus, 7 horas de viagem, chegava 4 horas da manhã lá em Bitirama, que é uma cidadezinha próxima. O João ia me pegar, ou alguém ia me pegar, para subir no sítio lá no Caparaó. E ali eu construí, eu ficava quinta, sexta, sábado, domingo, imersa nessa história, sabendo que as pessoas do local estavam lá, atentas, e sabendo que eu estava lá construindo alguma coisa. Com o tempo passando, eu fiquei quase um ano. Com o tempo passando, essa escultura já pronta, já colocada lá no terreno, que é em frente ao Pico da Bandeira. Lá do Pico da Bandeira dá para ver a esferinha aqui, né? Porque de longe você vê uma esferinha assim, mas ela é gigante. Dá para ver quem está lá no... E a gente vê o Pico da Bandeira ali. Aí aqui é assim, as pessoas já comentando. Tá rolando lá parece que tem uma santa lá sendo feita. Parece que tem uma coisa meio erótica lá, uma mulher nua, que vai ser aberto para o povo ver. Será que vai ter limite de idade? Um burburinho nas cidades próximas ali de baixo, em torno daquele momento. E eu, ao mesmo tempo, viajando 7 horas, eu dormia. Às vezes dava uma cochilada, mas ficava.
sabe? O processo, como é que é, uma técnica que eu não conheço, eu vou conhecer. E a energia daquele lugar. Eu tenho que replicar uma escultura que está ali, que foi feita em outro momento, em outro espaço, em outra circunstância, em outro contexto, que é pequenininha. Eu vou ampliar do tamanho gigante. Como é que eu vou replicar isso, né? Que escultura vai ser essa? Não vai ser a mesma. Não só pelo tamanho, por nada, mas por todo o contexto, que é outro. Então, eu comecei a absorver isso. Então, esse é o processo da Celeida, que ficou dentro de mim. O mais importante é o processo do que ter lá a escultura. É emocionante? É. Recentemente, ela foi colocada, essa escultura, geralmente, para quem não conhece, fica dentro de uma esfera e você vê por um buraquinho aquele ambiente ali, né? Se você olhar essa escultura do lado de fora, ela é outra coisa. Olhando do lado de dentro, ela muda, ela meio que se mimetiza com aquele espaço interno, enfim. Quando eu fiz grandona, assim, né, eu ficava pensando, ela está imbuída da minha passagem pela cidade, das minhas relações com as pessoas. Ela passa pela minha mão e sai na escultura, entendeu? Ela tem essa energia. E ela é diferente. Ela está ali, ela é grandona, ela está dentro de uma esfera, no meio de um nada, assim, atrás dela tem um pinheiral, assim, enorme, tem um pico da bandeira ali, do lado, em frente. Então, é muito emocionante viver esse processo, que para mim foi mais importante do que depois ver pronto, embora me emocionasse. Ver a minha escultura ali pronta, tamanho monumental, arquitetônico, ok. Mas isso, e eu falo para você, eu acho que todo processo artístico, seja com o material que for, te proporciona isso. Eu já trabalhei com pintura, com desenho, né, com escultura aqui no Ingá, usando ferro, coisa dura, né? Mas eu trabalhei com cerâmica, com barro. Trabalhar com barro foi um diferencial para mim. Para mim, foi um grande diferencial. Ali se fecha toda essa coisa de que é sempre uma surpresa, de estar sempre em aberto. E o meu trabalho sempre leva para essa coisa de tem que ter interação para ele existir. Se não tiver interação, ele está incompleto. Não importa se ele seja lindo, se seja uma esfera iluminada incrível, não importa. Se seja estranho, também é esquisito, às vezes estranho, não importa. Se não tiver interação de alguma forma, no toque, no olhar, no som, para mim ele está incompleto. Então, esse processo eu vivi com a Celeida Toches, com a escolinha, de tudo que seja educação não formal, fechando com a Escolinha de Arte do Brasil, com essa história que a gente estava conversando sobre a educação formal, que me dá uma agonia extrema, e que eu tenho um pensamento anárquico, sim, em relação a isso. Quem puder ler o Ivan Illich, leia Sociedade Sem Escolas, que foi feito na década, Ricardo, na nossa, final da década início da década 70, e até hoje a gente está discutindo educação dentro das escolas, crianças sem escolas, e a gente discutindo isso ainda até hoje. Quanto tempo depois? Até hoje. Ou seja, a tecnologia tem um avanço incrível, rápido. Você toda hora tem que ficar mudando o celular porque já está obsoleto, e aquela coisa. E a gente absorve isso bem, não absorve? Todo mundo aprende a mexer com o celular, com isso, com aquilo, com as novas tecnologias, vídeos incríveis, tá? E a gente, enquanto pensadores, enquanto criadores, enquanto pessoas que podem lançar questões e tentar mudar de alguma forma os paradigmas, é tudo lento, é tudo cheio de retrocesso. Pô, o cara já pensou lá, gente, na década de 70, e a gente hoje fica ainda assim, fazendo bobeira na escola, tirando matéria que é importante, tirando discussão que é importante, colocando ainda gente em carteira, sentada com o quadro negro ali na frente, ninguém olha para ninguém, tem um foco ali central daquele que sabe, e os outros não sabem, aquele ali é a hierarquia. Eu vejo aqui a cabeça, a parte de trás da cabeça do meu amigo, não vejo os olhos dele,
Porra, gente, pelo amor de Deus, é muito difícil. Pimenta, você falou do nada, eu gosto do Ferreira Goulart, tem um poema maravilhoso, que é traduzir, que é o povo brasileiro, consegui falar para ele, mas o nada para mim me lembra o taoísmo, Lao Tse, é um pensamento budista, mas também me lembra um filósofo, que eu também gosto de ler, um comentador fala do Alberto Camus, que ele fala dos 3 absurdos da vida. O primeiro absurdo é você nascer. O segundo absurdo é a vida. O terceiro absurdo é a morte. Pegando o que você falou, o artista ele vive esse absurdo a vida inteira, porque é um absurdo. É um absurdo. Aí alguém vai segurar na fé, vai segurar não sei o quê, mas ele chega até um ponto, já me avancei, não era isso que eu queria dizer, mas ele fala do Sísifo feliz, porque parece uma condenação. Quem conhece a história, né? Isso. O Sísifo, ele ficou condenado porque ele quis enganar a morte. Leva a pedra. Aí ele vai ficar subindo e descendo aquela pedra. Mas se ele quis ser eterno, o ponto é assim, eu sou eterno, eu subo, levo a pedra, ela desce. Eu vou viver eternamente, levando a pedra. Mas ele está feliz. Você está falando que os retrocessos acontecem e a gente começa de novo. É cíclico. Não sei. É uma coisa a se pensar, assim. Mas sim. eu estou pensando muito no nada. Ninguém segue de frente. Que você trouxe, não o nada do Ferreira Goulart, mas o nada. A vida é um absurdo. E o que eu faço com essa vida? Faço arte. Faço arte. É onde eu consigo. E por isso que eu pedi o testemunho do Pimenta, avancei um pouco, né, Márcia? Eu peguei o testemunho do Pimenta, porque se eu vou ficar com a fórmula de pintar quadro concreto, né, que eu peguei assim o concreto e fiz muito, reto, ereto, duro, pinto tudo, sou concreto. Falhou essa poesia lá no dia, lá na galeria. Aí chegou um tempo que posso até vender, mas esgotou. Não tinha mais o que fazer, por isso que eu queria pescar lambari. É o mesmo que você sentiu também. É assim, é para ficar fazendo só essa merda aqui, que era bonito, fazer bem. Pimenta ganhou mais dinheiro que eu, mas não. Eu sou o maior colecionador seu. Até hoje. Não, Já é a segunda vez que ele fala isso. É quase uma indiscrição. Até hoje é quase fala uma indiscrição, mas o Você está falando isso porque eu fui o maior comprador. Eu sei, eu tô. Não, mas o negócio do comprador, porque assim, o Pimenta casou. Aí a mulher do Pimenta gostava da pintura que eu fazia. Aí o Pimenta ia lá, comprava daí de frente. Aí o Pimenta se separou. Aí casou de novo. Aí outra mulher gostava da minha pintura. Aí ia lá e comprar. Foi o maior comprador. Como diz o Jô Soares, conversamos aqui com a grande querida amiga Cris Cabos. É um prazer enorme ter você aqui em Niterói. Ela deixou de hoje dar aula lá no seu ateliê para vir para cá. Estou com a minha monitora lá, Maria. Obrigada. E chegou aquele momento da centelha. O momento eu tenho tanta coisa para falar. Já acabou. Ordem da Resistência. Eu adoro conversar. Ela adora me chamar de Lebarba. Ela não me chama de Luiz Carlos Carvalho nunca. Lebarba. Lá no como é que é? Muvucato? Na exposição do lugar Muvucato, ele falou assim, olha, mandou a ficha técnica, Luiz Carlos de Carvalho. Aí eu falei, não senhor, eu vou botar o Luiz Lebarba no convite, acabou. Anarquista. Não, Luiz Lebarba. Eu Lebarba, autoproclamado ministro da Contracultura da Comuna, insurgente da Cantareira, proclamo... Peraí, Fernando. É um momento ritual, gente. Vamos lá de novo, hein? Eu Lebarba, um momento insurgente total, né? Ô, gente, insurgente aí, ó. É um momento ritualístico agora. A Ordem da Resistência. Maria. Eu Lebarba, autoproclamado ministro da Contracultura da Comuna Insurgente da Cantareira, proclamei em 2023 a criação da Ordem da Resistência, inspirada na Ordem do Tornilho, ou Ordem do Parafuso, criada em 1948 pelo pintor argentino Quintela Martins, com o objetivo de homenagear os loucos, aqueles que tinham parafusamentos. A filha do Chaplin recebeu um parafuso lá em solenidade.
A ordem da resistência é conferida aos resistentes insurgentes que, de alguma maneira, contribuem ou contribuíram para o livre pensamento da arte e cultura libertária. A ordem da resistência foi oficializada em ato festivo no Iorubá, São Domingos, Niterói, penúltima barricada resistente e insurgente em 18 de setembro de 2023. Eu convido o nosso amigo e comendador. Ai, gente, que emoção. Ricardo Pimenta, para Nossa. entregar, por favor. Cara, eu queria tanto essa comenda. Se você falasse, eu já te entrego. Não, e o Luiz Carlos disse, mas você tem que ir lá, você tem que ir. Eu não encontrava tempo, mas encontrei na 69ª. 69. Você gosta do... 69. O rei do... É você que vai Não, A honra é minha. Para mim é uma honra entregar isso para uma amiga tão querida, uma amiga do coração, né? E que a gente tem essa trajetória tão próxima. Sem saber, mas sabendo. Exatamente. Então eu faço a entrega da comenda aqui da insurgência para a minha querida. Olha, gente, isso aqui é super importante para mim. Tá? Agora você é uma comendadora, pode falar que você ficou... Olha, isso aqui é super importante. Isso aqui é super importante para mim. Já vou botar logo ela aí chorar. Porque simboliza essa luta diária, essa vivência diária com coisas que nos inquietam e que é o conteúdo do nosso trabalho, né? A essência do nosso trabalho. Então, estou sempre questionando, não tenho nunca certeza. E nunca aceitar que nos enquadrem. Isso aqui representa isso para mim. Não quero ser enquadrada, não gostaria que ninguém fosse enquadrado em lugar nenhum. Prefiro os círculos, as espirais, as esferas, sei lá, menos enquadrada. Sou super feliz com isso, ainda mais recebendo vocês. São comendadores como eu, símbolo da resistência e do amor pela arte. E, enfim, é isso, gente. Ô, Lopes, está fora do ar, mas a gente já foi ótimo. Muita coisa em comum. É que não está mais. Vamos ouvir aqui uma poesia do Lopes.